Hoje, então, a gente vai falar ainda sobre o capítulo 20 do livro de Êxodo, né? A gente estava ali no capítulo 20 do livro de Êxodo. No capítulo 20 do livro de Êxodo, deixa eu ver só se o volume tá tudo normal. No capítulo 20 do livro de... Ah, tá aqui, tava abaixo. No capítulo 20 do livro de Êxodo, a gente começa a falar sobre os 10 mandamentos, né? Então, quando a gente estudou o capítulo 20 do livro de Êxodo, eu falei que o sábado eu ia falar em uma aula específica. Porque o sábado, pra gente compreender direito o sábado, a gente precisa falar da nova aliança, né? Então, eu falei que não tem problema quem guarda o sábado, né? Legal quem guarda o sábado, legal quer guardar o sábado. O que não pode é a pessoa falar que quem não guarda o sábado não será salvo porque não guardou o sábado. Então hoje eu vou explicar isso, né? Segundo a Bíblia, a gente vai compreender segundo a Bíblia. Não tem problema quem guarda o sábado, né? Quem guarda o sábado, amém. Na Bíblia, inclusive, fala, não julguem o outro por causa de sábado, por causa de festa, né? Que não se comemora, não julguem por causa disso, né? Então nós vamos ver tudo isso hoje. Hoje vai ser uma aula bem complexa, vai ter muito manuseio de Bíblia hoje. Então vocês vão comigo ir para o livro de Isaías, e depois vocês vão comigo para o livro de Gálatas, vocês vão comigo para o livro de Hebreus. Hoje a gente vai manusear bem a Bíblia, mas a gente vai terminar a aula de hoje entendendo o que é a aliança da lei e o que é a aliança da graça, né? E a gente vai compreender, realmente, a lei, ela não foi revogada, né? E eu vou explicar por que ela não pode ser revogada, né? Então, a gente vai entender tudo isso hoje, por que a lei não pode ser revogada, por que ela não foi revogada. Jesus Cristo cumpriu a lei, mas ele não a revogou, mas ele cumpriu a lei, né? E o que acontece? A gente vai entender que são dois casamentos. O primeiro casamento é o casamento com Deus. Há um casamento com Deus pela lei. Porém, esse casamento não teve sucesso. Então, sempre adulterava. Então, vai criar um novo casamento. Qual que é o novo casamento? Com Cristo. Então, a gente vai entender, na verdade, a gente vai morrer para o primeiro casamento, que era o casamento com Deus, para conseguir um novo casamento com Cristo, porque vai ser verificado que ninguém consegue cumprir a lei. Como ninguém consegue cumprir a lei veio para matar, a lei veio só para confirmar realmente que a nação é pecadora, que o humano é pecador, né? Então, Jesus Cristo vem e cumpre a lei. E quando ele cumpriu a lei, ele nos deixou um testamento, né? Então, por isso que nós morremos com ele. Quando nós morremos com ele, eu vou ler tudo isso na Bíblia hoje, é muito legal. A Bíblia fala isso. Quando nós morremos com Cristo, nós morremos para o nosso antigo cônjuge, que era quem? Era Deus. Então, nós nascemos para um novo cônjuge, que é Cristo. Então, nós nos tornamos casados com Cristo e morremos para o antigo cônjuge. Senão, a gente não poderia ter um novo casamento, né? Então, porque a gente precisa realmente morrer para o casamento anterior, senão é um adultério. Então, por isso que não é um adultério, porque a gente morre. E como o casamento é válido até a morte, uma viúva podia casar de novo, né? Mas uma mulher que o homem ainda estivesse vivo não poderia casar de novo. Então, é isso que acontece. E a Bíblia vai ensinar isso pra gente. A Bíblia vai falar claramente isso. É muito legal. Eu vou fazer uma aula hoje bem dinâmica, assim, e a gente vai compreender diretamente pela palavra. A gente vai entender o que era o sábado, né? O sábado não era um dia que Deus falou para todo mundo descansar naquele dia. Tinha um fundamento no sábado. Eles tinham que cumprir algo nesse dia, né? Então, na verdade é todo dia, né? Não é só sábado, né? Mas eles tinham que fazer algo neste dia específico. Como era difícil fazer todo dia, Deus falou, não, eu vou reservar um dia para eles fazerem só isso. Assim esse povo vai entender, né? Se eu reservar só um dia, não é possível, né? Que 6 dias eles passem fazendo o que eles querem e um dia eles não consigam fazer o que eu quero, né? Então é nesse intuito. E a lei, a lei não, a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela diz pra gente qual era o fundamento do sábado, o que Deus queria do sábado. Então tá muito claro na lei, na Bíblia, né? O que era o sábado, para que era o sábado, qual que era o fundamento do sábado, o que tinha que ser feito naquele sábado, né? Então a gente lembra que foi feita uma promessa, né, a Abraão. O que acontece? Com a queda, a gente viu, né, que houve a queda lá no Jardim do Éden. No momento da queda, já surgiu ali a promessa da salvação. Então ali o plano da salvação já se iniciou. Porém, a descendência da promessa começou a ser exercida em Abraão. Em Abraão começou realmente essa decisão da descendência da promessa, tá? Antes de eu aprofundar um pouco mais, eu vou fazer a oração. Então agora, né, a gente lembra o que acontece. Houve uma promessa. Deus havia prometido para Abraão, Abraão, eu decidi, é da sua descendência que vai vir a promessa, né? Nações
nações serão abençoadas por meio da tua descendência. Então, em Abraão, começou a promessa já decisiva, né? Até então havia uma comunhão, a gente viu que depois da morte de Abel, com a vinda do filho Sete, né, de Adão, começou a ter uma comunhão de novo ali com Deus, né? Por meio de Enos, né? Foi tendo uma comunhão de novo ali com Deus. Então, o que acontece? Em Abraão, Deus quis cumprir a promessa que ele havia feito lá no Jardim do Éden. Então, Deus quis cumprir a promessa em Abraão. No início era fácil obedecer os comandos de Deus, né? Deus havia dado ordens a Abraão, era fácil Abraão cumprir as ordens de Deus. Era só Abraão e Sara, né? Depois veio até Isaac, então era pouca gente para se cumprir a obediência, né, a Deus. Depois nós vimos que eles entraram no Egito com José, né? José já estava lá no Egito, eles entraram, eram 70 pessoas. Então 70 pessoas ainda era fácil de você conseguir ali verificar, né, ali ensinar aquela pessoa, aquele povo sobre a lei de Deus, né, para não desobedecer a Deus. 70 pessoas ainda era mais fácil você tentar administrar, né, de forma a não fazer com que eles pecassem. Então era ainda mais simples. Porém agora, esse povo foi liberto sendo mais de 2 milhões de pessoas. Então, não são mais 70 pessoas como desceram, são mais de 2 milhões de pessoas. Então, imagina, mais de 2 milhões de pessoas, não tem policial, não tem nenhuma força ali, né? Policial, não havia força de julgamento. A gente lembra que vai ser levantado depois, né? Alguns auxiliadores para Moisés depois, não é nesse tempo aqui que foi dado os 10 mandamentos. Então, quem decidia, quem tinha todo o trabalho ali era só Moisés. Imagina, só um homem para mais de 2 milhões de pessoas. Então, aquele povo tinha uma dificuldade em aceitar o que Moisés falava. Aquele povo tinha uma dificuldade de aceitar até o que Deus falava, quanto mais o que Moisés falava, né? Então, Deus faz o que agora? Deus precisa dar uma lei para aquele povo. Que mais de 2 milhões de pessoas, eles iam criar a própria lei deles. E eles vinham de uma nação, né, que tinha leis. O Egito tinha leis, mas não são as leis de Deus. Então, eles iam seguir as leis do Egito. Então, o que Deus precisa fazer? Deus precisa criar uma lei para aquele povo, senão aquele povo ia se perder. Mais de 2 milhões de pessoas, né, iam fazer a sua própria lei. Então, Deus decide ser o legislador daquele povo. Deus vai criar a lei para aquele povo, porque senão o povo ia se matar. 2 milhões de pessoas, você ia chegar a roubar o gado do teu vizinho, roubar a mulher do teu vizinho, e eles iam decidir por eles mesmos o que tinham que fazer. Então, Deus vai criar a lei para aquele povo conseguir seguir o caminho, né, da comunhão com Deus, continuar andando ali na comunhão com Deus, porque sobre esse povo há uma promessa, né, de que desse povo vai vir uma semente e que essa semente vai abençoar nações por meio dela, né, nações serão abençoadas. Então esse povo é um povo diferente, não é um povo qualquer, né, então é um povo guardado. Então agora Deus chama esse povo, né, a obediência, era um povo muito desobediente, a gente viu. Então Deus agora ali, chegando no Monte Sinai, Deus fala, olha, se vocês ouvirem minha voz, se vocês guardarem as minhas leis, eu vou fazer um pacto com vocês. E eu vou fazer uma aliança com vocês. Qual que é essa aliança, né? É que vocês vão ser o meu tesouro. E Deus ainda fala, ó, todo o povo da terra é meu, mas vocês vão ser diferenciados, vocês vão ser um povo à parte, né? E vocês serão um reino de sacerdotes e vão ser uma nação santa. Então Deus queria realmente separá-los, né, por uma comunhão. Deus queria separar a nação inteira de Israel para sacerdócio. Deus queria que a nação inteira de Israel fosse como exemplo para o mundo, para que o mundo inteiro aprendesse com a nação de Israel as leis de Deus, né? Então, Deus queria que todas as tribos ali fossem... Deus queria que todas as tribos ali de Israel fossem sacerdotes, ensinassem sobre a lei de Deus e fossem exemplo para todos os povos. Mas a gente vai ver que não é o que vai acontecer, infelizmente, né? Todos deveriam cumprir a lei, deveriam conhecer a Deus, deveriam se agradar de servir a Deus, mas não vai ser assim. A gente vai ver que vai ser levantada só uma tribo, só a tribo de Levi vai ser levantada, né? E a nação de Israel inteira, que iria sair para ensinar ao mundo as leis de Deus, vai ter que ser ensinada por uma tribo, que é a tribo de Levi. Então é isso que vai acontecer. Então essa lei, ela é criada com isso, com esse intuito de não fazer, de que aquele povo, esses mais de 2 milhões de pessoas, se percam. Porque senão eles iam criar a lei deles. Então antes que eles viessem, criassem a lei deles ou copiassem a lei do Egito, né? Deus fala, não, essa é a minha lei. Se vocês fizerem isso, vocês vão me agradar e vocês vão estar comigo. Então é isso que vai acontecer.
Então agora, como eu disse no início hoje da aula, né, a gente vai ler muito a Bíblia. Hoje a gente vai manusear muito mesmo a Bíblia. A gente vai de Isaías para Gálatas, de Gálatas para Hebreus e vamos ficar indo de livro para livro. Mas a gente vai sair daqui entendendo tudo sobre a aliança da lei e a aliança da graça. Amém. Em nome de Jesus. Eu fiz uma ordem aqui bem legal que vai dar para entender sim, pela ordem que eu fiz, tá? Então agora a gente vai voltar, eu vou ler aqui o capítulo que a gente vai continuar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o mandamento do sábado. E eu vou explicar hoje, né? Porque não tem problema quem quer guardar o sábado. Quem quer guardar o sábado, tudo bem. Mas esse que guarda o sábado não pode julgar quem não guarda o sábado e dizer que ele não vai ser salvo porque ele não guardou o sábado. Porque quem salva é Cristo e ele salva pela fé e não por obras. Então a gente vai entender isso hoje. E você falar que se a pessoa crê em Cristo, tem fé, mas não guardou o sábado, não vai ser salva, é dizer que o sangue de Cristo não bastou na cruz. Então, você precisaria cumprir obras. Então, a gente vai entender tudo isso agora. A lei não foi revogada, mas a Bíblia diz que a lei foi reescrita. Aquelas tábuas que Deus vai entregar para Moisés, a Bíblia, o Novo Testamento, diz que hoje a tábua somos nós. Deus escreveu as leis de novo, mas dentro de nós. Então, nós temos as leis escritas em nós mesmos. Nós somos a pedra escrita de Deus, né? Então, a gente vai compreender tudo isso hoje. Vai ser bem legal. Então, voltando para o capítulo 20, onde fala sobre o sábado, que é o que a gente vai estudar hoje, diz assim. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11. Diz assim. Lembra-te, ele tá aqui ainda, Deus falando sobre os 10 mandamentos, para todo o povo, a gente lembra, todo o povo tá ouvindo, né? Eles estão ouvindo ali a voz de Deus como um trovão, né? E Deus tá falando isso sobre o mandamento do sábado para esse povo que acabou de ser liberto. Aí Deus diz, olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias vocês trabalharão e farão toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, aqui é o mandamento do sábado. Agora, o que seria o sábado, né? Qual é o fundamento do sábado? O que Deus queria que esse povo fizesse no sábado, né? Porque Deus mandou esse povo ficar parado no sábado. A gente encontra isso no livro de Isaías. É muito claro, diz o que eles tinham que fazer no sábado. Por que Deus colocou o sábado? Diz claramente o que acontece. Porque não adiantaria esse povo guardar nada o sábado se não fosse cumprir o que Deus queria que eles guardassem no sábado, né? E no livro de Isaías diz claramente o que eles tinham que fazer nesse sábado. Qual era o fundamento do sábado? Não era para eles sentarem, descansarem e ver TV. Não era para eles sentarem, descansarem e fazerem coisas que dessem prazer para eles. A gente vai ver no livro de Isaías o que fala exatamente que esse povo tinha que fazer no sábado. Diz assim, é livro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 e 14. É o livro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 e 14. Diz qual que era o fundamento do sábado, né? Por que esse povo tinha que guardar o sábado? O que esse povo tinha que fazer para guardar o sábado? Então, diz aqui nesse livro o que esse povo tinha que fazer. Diz assim, ó, Isaías, capítulo 58, versículo 13 e 14, para quem está me acompanhando agora na Bíblia. Diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, né? Aqui, quando a Bíblia fala interesses, eu pesquisei, né? O termo em hebraico significa se você se desviar de fazer os teus próprios prazeres, aquilo que te dê prazer, né? Então, se você desviar de profanar o meu dia, eu escolhi para mim só um dia, só sábado. Eu não tô pedindo nem para vocês fazerem isso todos os dias. Eu tô pedindo para vocês fazerem isso só no sábado. Mas vocês têm profanado só um dia. Eu pedi um dia e um dia para vocês está sendo um sacrifício. Vai dizer isso aqui, né? Que eles não têm prazer no dia de Deus. Eles falam, que dia chato, tem que ficar aqui lembrando de Deus. Eles agem assim. Então Deus fala aqui por meio de Isaías, né?
Se vocês desviarem, né, o pé de ficar profanando o meu sábado, de ficar fazendo coisas que deem prazer para vocês, né, no meu santo dia, não são coisas de dar prazer de qualquer forma, mas são coisas que deem prazer a esse povo e ofendam a Deus, né? Não é coisa que dê prazer no sentido, por exemplo, de comer. A gente vai ver mais para frente que vai haver um tempo, né, em que Jesus Cristo com seus discípulos vão colher, né, espiga ali num sábado. E Jesus Cristo vai falar sobre isso. Não é prazer nesse sentido, mas são prazeres que profanam a Deus. O que eles faziam? Deus queria que eles guardassem o sábado para que eles se santificassem. Então, eles tinham que se santificar no sábado. O que acontece é que eles não se santificavam. Então, o que eles faziam? Eles cediam aos seus desejos, aos seus prazeres. Então, eles faziam aquilo que dava prazer. Mas não é um prazer, assim, é um prazer carnal mesmo. É um prazer que eles vão falar que é bom. Porque eles vão achar o compromisso de ter que no sábado fazer coisas que os santifiquem penoso, eles vão achar que é penoso demais. Então é isso que vai dizer aqui no livro de Isaías, né? Continuando ainda, né? A gente tá lendo o livro de Isaías, para quem chegou agora, capítulo 58, versículo 13 e 14, tá? Para quem chegou agora, a gente vai ler muitos livros hoje da Bíblia. Não tem jeito. Pra gente conseguir entender a aula de hoje, né? Que aqui não é um julgamento meu para quem guarda o sábado e para quem não guarda. Não tem problema quem guarda, não tem problema quem não guarda. Quem salva é Cristo pela fé, não é pela obra. Então, a gente vai ler muito a Bíblia, para eu provar na Bíblia o que está dizendo, e não por meio de opiniões, mas na Bíblia mesmo. Então agora a gente está no livro de Isaías, no capítulo 58, versículo 13 e 14. Diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios prazeres, de se satisfazer no meu santo dia, se chamares o meu sábado de prazeroso, porque eles não estavam chamando. Não tem prazer nenhum nesse dia, eu vou buscar prazer para mim, porque esse dia não tá me dando prazer. É isso que o povo fazia, né? Então diz aqui: e considerar esse dia um dia santo, que vocês parem de profanar, de fazer coisas que me desagradam nesse dia. Se vocês considerarem esse um dia digno de honra, e honrar não seguindo as suas próprias vontades nesse dia, se vocês não pretenderem fazer a tua própria vontade, nem ficar falando palavras vãs nesse dia, não são palavras vãs assim, no sentido de você conversar sobre alguma coisa que não seja pesado, mas pelo jeito eles até falavam coisas pecaminosas. Então, mesmo que eles não praticassem nesse dia, eles falavam. Então, eles falavam coisas que aquele dia foi reservado para Deus. Aquele dia era para você se santificar. Deus deu só um dia para eles se santificarem. E eles não conseguiam se santificar um dia. Eles tinham 7 dias da semana, era um dia para se santificar, e era penoso para aquele povo se santificar um dia. Eles tinham que ficar um dia sem falar besteira, um dia sem falar safadeza, um dia sem falar qualquer coisa que ofendesse a Deus, e eles não conseguiam. Então aqui continua no livro de Isaías: então, se você parar de profanar o meu dia, aí sim você vai ter prazer em mim. Porque eles diziam que não tinham prazer em Deus. Eles falavam: que prazer que há servir-se Deus, não tem graça, não é gostoso, né? É mais gostoso eu ir lá e fazer o pecado. Então eles não cumpriam o dia que Deus havia reservado para ele, porque era mais gostoso servir o pecado do que ficar ali obedecendo a Deus, porque eles diziam que o dia não tinha graça, porque não havia pecado no dia. Aí diz aqui: se vocês, né, fizerem isso, então vocês vão ter prazer em mim, em Deus, né? E eu farei cavalgar sobre os altos da terra, vocês cavalgarem sobre os altos da terra, e sustentarei vocês com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Deus assim o disse. Então aqui a gente vê qual que é o fundamento do sábado. Por que Deus reservou um sábado, né? A gente vai ver mais pra frente agora, também a gente vai ler o livro de Ezequiel. Eu falei, hoje a gente vai ter que ler bastante a Bíblia. Então a gente vai ter que manusear bastante. Então o que diz? No livro de Ezequiel explica por que Deus criou o sábado. O livro de Ezequiel vai explicar. Porque o que acontece? Esse povo estava no Egito. Esse povo no Egito era escravo. Não só era escravo, como eles já eram egípcios. Eles eram mais egípcios do que israelitas. Então eles adoravam os deuses do Egito. A gente vai ver agora que Deus quase não tira o povo do Egito.
Quase Deus não tira o povo do Egito, porque o povo ali de Israel não queria parar de adorar os deuses do Egito. O povo não queria. O povo aceitava adorar um Deus a mais, mas não aceitava largar os deuses do Egito. Então a gente vê por que foi que Deus criou o sábado. Deus criou o sábado para ensinar esse povo que só Deus santifica eles. Eles achavam que qualquer Deus deles santificava eles, né? Ah, eu sou santo se eu for render graças ao Deus lá do Egito, né? E Deus queria dizer para esse povo que eles só encontram santificação nele, em Deus mais nenhum ele encontra isso, né? Onde que a gente vai ver isso agora, né? Então a gente já viu qual que era o fundamento do sábado. O fundamento do sábado era que o povo renunciasse aos seus prazeres. É o que o novo evangelho nos ensina por meio de Cristo, né? E a gente, até o final da aula, a gente vai fazer esse fechamento, vai ser bem legal. Vocês vão compreender bem legal a aula hoje. Então, o que Deus queria fazer? Deus queria que o povo renunciasse por um dia. Era um dia apenas, o sábado. Queria que aquele povo renunciasse os seus próprios desejos profanos para se santificar. Era um sábado, um dia de santificação. E era muito penoso para aquele povo. E era um dia que eles tinham que se santificar e eles não conseguiam. E Deus falava, vocês vão cumprir esse dia porque eu quero que vocês entendam que quem santifica vocês sou eu. Vocês não conseguem se santificar pela carne de vocês. Vocês não conseguem se santificar pela obra de vocês. Por isso que vocês vão sentar, não vão trabalhar. Porque quem santifica vocês sou eu. É isso que Deus queria dizer. Não é a obra de vocês que santifica vocês. Não é o trabalho de vocês que santifica vocês. Não são esses deuses que vocês adoram que santificam vocês. O que santifica vocês sou eu. Por isso que vocês vão parar um dia, vão renunciar aos prazeres da carne de vocês, não vão fazer nada que a sua carne deseje, não vão trabalhar de forma alguma, vocês vão ficar sentados sem fazer nada, porque na verdade nesse tempo era isso, eles tinham que ficar sentados sem fazer nada, eles não faziam nada, era isso, ficar sentados sem fazer nada. E Deus fala, porque eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, que vocês me agradam, né, que vocês se santificam em mim. Vocês não se santificam matando nada e oferecendo a deuses, né? Porque eles achavam que se santificavam ali oferecendo sacrifícios, fazendo um monte de coisa. E ele fala, não, eu quero de uma vez por todas que vocês entendam que quem santifica vocês sou eu. Esse era o fundamento do sábado, a santificação. Então era isso. Agora a gente vai ler, como eu disse, vamos mexer bastante na Bíblia hoje. A gente vai ler agora o livro de Ezequiel. A gente vai no livro de Ezequiel, no capítulo 20, tá? A gente vai ler bastante a Bíblia, mas a gente vai entender. Nossa, a gente vai fechar, assim, um círculo e vai compreender direitinho tudo isso. No livro de Ezequiel, capítulo 20, tá? Eu dei um tempinho pro pessoal achar quem tá me acompanhando pela Bíblia. É Ezequiel, capítulo 20. A gente vai ler do versículo 5 em diante. Vai falar sobre isso. Sobre esse período que o povo ficou no Egito. Que o povo saiu de lá pela graça de Deus, porque Deus teve um tempo que queria desistir, mas por conta da palavra dele, por amor a ele mesmo, pelo que ele prometeu, ele levou aquele povo a sair do Egito, porque ele não queria. Porque aquele povo não queria parar de adorar os deuses do Egito. Então, a gente vai ver isso agora, no livro de Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 5, diz assim: e diga-lhes, né? Assim diz o Senhor seu Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles. Amém. Deus abençoe, Wanderson. Amém. Aí diz assim, no versículo 5, e diga-lhes, né? Assim diz o Senhor seu Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei, eu sou o Deus de vocês. Então agora a gente vai ver que Deus vai falar, olha, eu deixei vocês saírem do Egito por amor a mim mesmo. Não foi por amor de vocês, não. Vocês não mereciam. Vocês não paravam de adorar os deuses do Egito. Deus vai falar isso nesse versículo. E ele vai explicar por que colocou o sábado. Ele vai falar, não, eu coloquei o sábado para vocês entenderem que eu santifico vocês. Não adianta vocês adorarem esses deuses, não adianta vocês trabalharem, não adianta vocês doarem seu dinheiro, não adianta vocês fazerem o que vocês quiserem. Quem santifica vocês sou eu. Vocês não são santos, vocês só são santificados em mim. Então agora no versículo 6 continua Ezequiel falando, né? Naquele dia, levantei-lhe a mão e jurei tirar vocês da terra do Egito, para uma terra que eu havia prometido, né? A qual mana leite e mel,
coroa de todas as terras, ela é melhor do que qualquer outra terra. Aí no versículo 7, então eu lhes disse, cada um, olha só, essa parte aqui vai falar sobre o Egito. Eles desobedeceram a Deus no Egito, eles ainda estavam no Egito e desobedeciam a Deus lá. Então aqui no versículo 7 diz, então lhes disse, né? Deus disse para aquele povo no Egito ainda ali sob escravidão. Deus estava para libertar o povo, mas Deus, antes de libertar o povo, Deus falou assim, ó, cada um lança fora de si as abominações de que se agradam seus olhos. E não se contaminem com os ídolos do Egito, pois eu sou o Deus de vocês. Então agora eu estou dizendo que eu sou o Deus de vocês. Então façam a parte de vocês, joguem fora tudo aquilo que é abominação aos meus olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Vocês me sigam, porque eu estou decidindo ser o Deus de vocês. Aí no versículo 8 diz, como eles se rebelaram ainda no Egito. Aí diz assim no versículo 8, mas vocês se rebelaram contra mim e vocês não quiseram me ouvir. Ninguém lançou de si as abominações de que se agradavam seus olhos. Vocês queriam seguir o próprio prazer de vocês. É por isso que Deus lança o sábado para esse povo. Esse povo tinha uma dificuldade de abrir mão dos seus prazeres. Eles tinham uma dificuldade, eles não conseguiam. Então Deus falou, não, vocês vão aprender. Vocês vão aprender. Com um dia por semana, vocês vão aprendendo. Aos poucos vocês vão entendendo e vão se santificando. Mas aquele povo tinha o problema. Eles não conseguiam abrir mão dos seus prazeres. Aquilo que dava prazer para eles, eles não conseguiam renunciar. E Deus queria que eles renunciassem. Então aqui fala, olha, eu pedi para vocês lançarem de sobre si tudo aquilo que eu abomino. Tudo aquilo que eu olho e não me agrada, mas vocês não fizeram isso. Vocês continuaram com aquelas coisas que eu abomino. E ainda diz, e também não abandonaram os ídolos do Egito. Ou seja, eles lá no Egito adoravam os ídolos do Egito. E eles continuaram adorando. Deus prometendo que ia libertar eles, Deus prometendo que ia salvar eles. E eles não queriam largar a mão dos ídolos do Egito. Então por isso que Deus frisa muito sobre isso, né? No livro de Êxodo, porque havia uma dificuldade para aquele povo de abandonar aqueles deuses, né? Ali no Egito eram multideuses, né? Eles adoravam muitos deuses. Então não havia dificuldade para eles de receber mais um deus. Então mais um deus para eles, tá bom, é um a mais na conta. Não tem problema para mim, eu aceito um deus a mais, né? Mas eles tinham dificuldade em entender que não é um deus a mais. É o único Deus. E eles não conseguiam entender isso. Então eles aceitavam Deus como um Deus a mais, mas não como o único Deus. E Deus tem um esforço em falar para esse povo, eu sou ciumento. Vocês casaram comigo. Se vocês adorarem a outros deuses, vocês vão estar me adulterando comigo. Porque eu decidi casar com vocês pela lei. Mas vocês estão adulterando, né? Vocês estão se prostituindo. Vocês estão se deitando com vários ídolos. Vocês estão se prostituindo. É essa toda a questão, o cenário, né? Então aqui ele fala, olha, vocês não abandonaram os ídolos do Egito que eu mandei vocês abandonarem. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Ele ia matar esse povo no meio da terra do Egito. Deus queria desistir desse povo lá no Egito. Era um povo difícil, não é à toa que vão ficar 40 anos perdidos lá no deserto, parados no deserto, porque não vão entrar na terra prometida. Porque era um povo difícil. E Deus vai e fala, olha, eu queria matar vocês no Egito. E Deus vai falar agora por que não matou. Ó, eu não matei por amor a mim mesmo. Aí no versículo 9, né? Deus continua falando, o que fiz, porém, foi por amor do meu nome. Então ele fala, se eu libertei vocês do Egito e levei vocês até a terra prometida, não foi por vocês não, gente. Vocês não mereciam. Foi por amor de mim mesmo. Foi por amor do que eu prometi, por amor da minha palavra. Porque senão minha palavra teria sido em vão, e minha palavra nunca é em vão. Minha palavra nunca volta vazia. Então, se eu cumprir, foi por amor de mim mesmo, porque vocês não mereciam, né? Então, aqui ele continua no versículo 9. Para que não fosse profanado diante das nações no meio do qual eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Então ele fala, olha, eu tirei esse povo da terra do Egito para tentar santificar esse povo, porque todas as nações ao redor viram o meu poder, viram o quão grandioso eu sou, o quão poderoso eu sou, mas eles não se rendiam a mim. As outras nações reconheceram o meu poder. A gente lembra quando Jetro veio falar com Moisés, né? Jetro era um midianita, né? Era uma outra nação. Midian vem de Abraão com Quetura, né? Então era uma outra nação ali. E quando
Jétro vem falar com Moisés, Jétro fala, agora eu sei que o Deus de vocês é maior do que qualquer outro Deus. Então as outras nações tinham essa consciência, mas o povo de Israel não, falava, eu vou ficar com Deus, mas eu vou ficar com os outros também, não quero ficar só com Deus, né, eu vou ficar com os outros também. Então havia essa dificuldade ali, deles renunciarem aos outros deuses. Aí no versículo 10 diz, eu tirei vocês da terra do Egito e levei vocês para o deserto. No versículo 11. Dei para vocês os meus estatutos e eu fiz vocês conhecerem os meus juízos, eu fiz vocês conhecerem as minhas leis, eu fiz vocês conhecerem que se não cumprir tal coisa é tal pena que tem, eu fiz vocês entenderem quais são as penas, quais são as sanções que eu dou, eu fiz vocês entenderem como é que funciona, como é a minha administração, eu fiz vocês entenderem isso, eu fiz vocês conhecerem isso, né? Eu fiz conhecer, mas eles não entenderam, mas eu fiz vocês conhecerem isso, né? Aí diz aqui, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. O que acontece? A gente lembra, aqui nesse versículo 11, está querendo dizer o quê? Se o homem cumprir os estatutos de Deus e os juízos de Deus, ele viverá por eles. Viverá pelo quê? Pelos estatutos e juízos de Deus. O que são esses estatutos e juízos de Deus? É toda a lei de Deus que ele deu para Moisés. A lei de Deus que Deus deu para Moisés não são só os 10 mandamentos. São mais de 600 leis, são muitas leis. A gente vai estudar um pouquinho, são muitas leis, não são só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o centro. Por exemplo, a gente, aqui, né? A gente tem várias leis no mundo, né? A gente tem o Código Civil, o Código Penal, o Código de Trânsito, existem várias leis, não existem? Só que existe uma lei que é a maior de todas, que é a Constituição Federal, não é? Que é uma lei, a Lei Suprema. Por exemplo, aquela Lei Suprema, ela é o resumo de todas as outras leis, né? Se você ferir uma das leis da Constituição Federal é porque você feriu alguma coisa lá embaixo. Então, ali é a lei suprema, a lei maior, né? É o resumo de todas as leis. Ali é o foco, né? Tá? Todas as 600 leis estariam, assim, de uma forma bruta, resumida nos 10 mandamentos, é isso que quer dizer. Porém, a lei que vai ser dada a Moisés é bem extensa. Então, existem detalhes da lei ali, né, que a gente vai ver mais pra frente, que se não forem cumpridos, traria maldição. Então, são detalhes que não são só os 10 mandamentos. Por exemplo, dando um exemplo simples, a mulher não poderia se deitar com seu esposo naqueles dias. Se deitasse, ela e ele estavam descumprindo a lei. Isso trazia maldição. Então, não são só os 10 mandamentos, é toda a lei. Mas toda a lei se resume ao quê? Aos 10 mandamentos. Por quê? Porque se ela foi e se deitou com o marido nessa condição e Deus falou que não era para fazer, ela está fazendo o que? Ela não está amando a Deus. Desobedecendo a voz de Deus, não está amando a Deus. E o marido é a mesma coisa. Então, está desobedecendo o mandamento de amar a Deus. Então, cada coisa, né, se refere a um mandamento. Então, o mandamento, os 10 mandamentos, é o resumo de toda a lei. Mas a lei é muito mais extensa, são mais de 600 leis. E se você infringisse uma lei, você era amaldiçoado, você tinha a maldição até 4 gerações ali, Deus castigava a sua descendência até 4 gerações. Então, era nisso. Mas quem cumprisse a lei inteira, não era só uma parte da lei, quem cumprisse a lei inteira, viveria por ela. Então, quando ele diz aqui viveria, não é que a pessoa que cumprir a lei vai viver eternamente, né, fisicamente. Não é que a pessoa vai morrer com mais de 1000 anos, né, não é que a pessoa vai viver mais do que Matusalém, não é isso que está querendo dizer. Quando Deus diz isso, Deus está querendo dizer viver espiritualmente. Porque o que acontece? O pecado causa morte espiritual. Então, com a entrada do pecado do mundo, quando Deus falou no Jardim do Éden sobre a morte para Adão e para Eva, não era a morte imediata física, era a morte espiritual, né? A morte física é só uma consequência do pecado. Mas ali ele estava falando da morte espiritual. Então, aqui no versículo 11, Deus está querendo dizer o quê? Olha, quem cumprir as leis que eu dei para Moisés vai viver espiritualmente. Eu vou deixar viver espiritualmente. Não vai morrer, não vai ser amaldiçoado, vai viver espiritualmente, vai restabelecer sua comunhão comigo. Eu vou estar com ele, eu vou ser o Deus dele, porque ele está obedecendo a minha voz, obedecendo a minha lei. É isso que está querendo dizer no versículo 11, né? Então, lendo mais uma vez o versículo 11 do capítulo 20 do livro de Ezequiel. Dei-lhes os meus estatutos e lhe fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. No versículo 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre eles e mim.
e para que eles soubessem que eu sou o Deus que os santifica. É muito claro, o sábado era para santificar aquele povo. O povo tinha que ser santificado. O povo tinha um problema em se santificar. O povo tinha um problema em se separar para Deus. O povo tinha um problema em renunciar aos seus prazeres que ofendiam a Deus, né? Tem prazeres que a gente pode experimentar na vida que não ofendem a Deus. Não tem problema nenhum. Mas esse povo, ele seguia prazeres que ofendiam a Deus. E é isso que Deus está falando. Eu dei o sábado para esse povo para eles entenderem de uma vez por todas que quem santifica eles sou eu. Por isso que eu mandei eles ficarem sentados e nem cozinharem, porque senão esse povo, rebelde do jeito que era, ia falar que eles estavam sendo santificados pela comida que eles estavam fazendo. Então Deus mandou esse povo se abster de qualquer movimento, porque era um povo tão de mente egípcia que eles achavam que qualquer movimento deles justificava a santificação deles. Eles se santificavam de derramar sangue em um altar lá pagão. Eles se santificavam de se furar, de se rasgar. Então eles pensavam essas coisas, porque eles seguiam os egípcios. E Deus está falando, não, agora esse povo vai entender de uma vez por toda, quem santifica eles sou eu. Então eles vão ficar sentados sem se movimentar, eles vão ficar quietos para entender de uma vez por todas que não há nada que eles façam, não há nada que eles digam. Deus mandou, a gente viu no livro de Isaías, eles ficarem até quietos. Porque Deus fala, não há nada que eles digam, não há nada que eles façam que santifique eles. O único que santifica eles sou eu, e eles têm que entender isso. Por isso eu dei meu sábado a eles, né? Então tá dizendo isso aqui no versículo 12 do livro de Ezequiel, né? No capítulo 20. Aí no versículo 13 continua, né? O último versículo desse livro. A gente já vai passar para o livro de Mateus. Eu falei que a gente vai ler bastante hoje. Então no versículo 13 diz assim: Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Não andaram nas minhas leis. Rejeitaram os meus juízos, os quais eu disse para eles que se eles cumprissem, eles viveriam por eles. E profanaram de forma grandiosa os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Então aqui a gente terminou o livro de Ezequiel, né, que fala sobre isso também. Então agora a gente vai ler o livro de Mateus, que ainda fala sobre o sábado também, para a gente compreender bem o sábado, né, para não haver confusão. Por que Deus mandou esse povo ficar parado no sábado? Então, para que não haja dúvida, a gente vai compreender isso. Há um contexto ali, há uma explicação porque Deus mandou esse povo parar. Então, e a Bíblia dá isso pra gente, essa explicação. Então é para isso, é para aquele povo se santificar. Esse povo tinha que entender que eles são santificados em Deus e não em outra coisa. Eles tinham que se guardar para Deus. Eles tinham uma dificuldade ali de se guardar para Deus, de se renunciar, né? De renunciar a si mesmo. Eles não conseguiam fazer isso. Então agora a gente vai ler o livro de Mateus, no capítulo 12, tá? Livro de Mateus é o Novo Testamento, tá? Aí tá lá no início do Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 12. Então, agora a gente vai ler o versículo 1, vai falar ainda sobre o sábado, a gente vai compreender um pouco mais do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo, porém, isso, disseram: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é certo fazer em dia de sábado, Jesus. E aí? Aí no versículo 3, Jesus vai e responde para os fariseus. Vocês não leram o que foi que Davi fez quando ele teve fome e os guerreiros dele? Vocês não leram nas escrituras? Aí no versículo 4, Jesus continua falando. Vocês não leram que Davi entrou com seus guerreiros na casa de Deus, no templo de Deus, e comeram pães da proposição, os quais não era lícito para eles comerem, e nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas aqueles pães eram exclusivos para os sacerdotes comerem. Vocês não leram isso na lei? Aí Jesus continua falando ainda no versículo 5. Ou vocês também não leram na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Né? Então, o que Jesus está falando aqui, né? Os discípulos de Jesus estavam andando com Jesus, eles sentiram fome em um determinado momento e eles andaram por um campo e pegaram espigas no campo e começaram a comer. Os fariseus, vendo que os discípulos fizeram isso, falaram: Jesus, tá vendo? Seus discípulos aí, não estão cumprindo a lei, não. Eles não estão cumprindo o sábado.
O sábado você não tem que fazer nada, eles estão pegando comida para comer, né? Para preparar, comer, fazer alguma coisa assim. Tá errado o que estão fazendo. E Deus, aí Jesus Cristo vem e fala: por acaso vocês não leram na lei? Vocês são tão sábios da lei porque vocês estão querendo me confrontar pela lei. Vocês não leram na mesma lei que vocês estão falando que Davi, quando esteve com fome, estava com seus guerreiros, entrou no templo e comeu do pão que era reservado aos sacerdotes e não morreu? E ainda virou rei? Vocês não leram por acaso, né? E eu ainda vim de Davi, né? Da tribo de Davi, né? Imagina, Jesus ainda veio da descendência de Davi. E eles falando. Aí Jesus ainda fala: vocês não viram, não leram isso? Por acaso, né? Então aqui no versículo 5 diz, ou ainda dos sacerdotes, né? Ele falou também dos sacerdotes. Ou por acaso vocês também não sabem que os sacerdotes ficam lá no sábado trabalhando, sendo que a lei falava para não trabalhar, e eles não são mortos por isso também, né? Então Jesus está falando isso para eles. Aí agora Jesus vai explicar o sábado, que na verdade o homem foi criado não para ele servir ao sábado, mas sim para que o sábado o sirva, né? Então Jesus Cristo fala assim: não, se você está morrendo de fome, prestes a morrer, tá com fome ali, tá passando mal de fome, você não vai comer, não vai preparar alguma comida, não vai comer porque é sábado. Você não tem que servir ao sábado. O homem não foi feito para servir ao sábado, mas o sábado foi feito para servir ao homem. O sábado foi santificado para que o homem perceba, né, que ele é santo em Deus, né? E Jesus Cristo vai falar isso para aqueles fariseus. Então, no versículo 5, Jesus Cristo fala: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois então eu digo para vocês, aqui está quem é maior que o templo, né? Jesus Cristo. Aí ele diz: mas se vocês soubessem o que significa misericórdia eu quero e não holocaustos, vocês não teriam condenado esses inocentes, né? Então Deus está falando, se vocês entendessem que mais vale para mim a misericórdia de vocês olharem por um irmão sem julgar, do que vocês virem aqui oferecer sacrifícios para mim, se vocês entendessem disso, vocês não estariam julgando ninguém. Porque de nada adianta vocês estarem lá no templo oferecendo vários holocaustos todo dia e estar julgando os outros. Eu não quero sacrifícios. Eu quero misericórdia. Eu quero que vocês tenham compaixão pelo próximo e não fiquem julgando os próximos, né? Eu quero que você tenha compaixão pelos próximos. De nada adianta você oferecer sacrifícios para mim e ter em si julgando o próximo, ficar fazendo julgamento do próximo, né? Como se alguém fizesse, por exemplo, hoje um jejum, né? Mas fica julgando o outro. De nada adianta aquele jejum que a pessoa está fazendo. Aquele sacrifício não tem validade para Deus, porque Deus não quer sacrifícios, holocaustos. Deus quer misericórdia. Deus quer mais que nós amemos ao outro, paremos de julgar por ele e oremos por ele, do que a gente fique se sacrificando. Então é isso que Jesus Cristo está falando. Vocês estão aí condenando, só que o sacrifício de vocês, na verdade, não vale nada. Deus quer muito mais a misericórdia de vocês do que o sacrifício. Aí no versículo 8, Jesus continua: porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então ele fala: eu sou o Senhor do sábado. Então, tudo que você fizer no sábado que não for para me profanar, que não for para me desonrar, não tem problema. Eu não fiz o sábado para você servir o sábado. Eu não fiz o sábado para o sábado te dominar. Eu fiz você. O sábado, na verdade, foi criado por sua causa. Por eu ter criado você, eu criei o sábado. E não eu criei você porque eu criei o sábado. O sábado, na verdade, está aqui para te servir. Só que o sábado foi santificado a mim. Então, você tem que se santificar nesse dia. Se é um dia santo para mim, você tem que se santificar também nesse dia. Aí no versículo 9, Jesus continua. Aí continua, né? Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. No versículo 10, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, né? Havia uma doença na mão do homem. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram então para Jesus, né? Eles ainda na malícia ali, né? Perguntaram para Jesus: já que pode comer no sábado, também pode curar no sábado, né? Já que pode pegar espiga, seus discípulos pegaram espiga, né? Pode pegar espiga, pode também curar no sábado agora, Jesus, né? Aí no versículo 11, Jesus sabiamente responde, né? Qual de vocês, vendo uma ovelha cair num dia de sábado em uma cova, você não vai ajudá-la, não vai fazer esforço para tirar ela dali e resgatar aquela ovelha porque é sábado? Aí ele falou: quanto mais um homem vale do que uma ovelha. Um homem vale muito mais para mim do que uma ovelha. Se você, das suas ovelhas que você tem, por causa do seu patrimônio, você se arrisca para ir lá pegar na cova a sua ovelha para salvar o teu patrimônio, para mim muito mais vale a vida de um homem. E ele diz: logo, portanto, né,
é lícito no sábado fazer o bem. Então Jesus Cristo está falando, não, desde que você não faça o mal, desde que você não profane, não tem problema, desde que seja algo bom, pode se fazer, não tem problema. Você não vai morrer de fome, tá com fome? Vai pegar alguma coisa para comer, não tem problema, né? Aí agora a gente vai passar por um aspecto um pouco mais complexo. Por quê? Porque a gente viu, né, por que o sábado foi criado. O sábado foi criado porque Deus queria ensinar aquele povo a se santificar, porque era um povo que estava sendo separado como um reino de sacerdotes, né, como um povo ali que serviria a Deus e ensinaria as outras nações. Então, como que um povo que serve a Deus, ensina sobre Deus, não se santifica? Então Deus falando, vocês precisam aprender a se santificar. Como que vocês vão ser meu reino, meus sacerdotes, e não tem santificação? Vocês têm que aprender a se santificar. Então o que acontece? Haviam várias leis, a gente lembra, né? Como eu havia falado, a gente vai para um tema um pouco mais complexo. Eu vou passar agora para o Novo Testamento. Então eu vou fazer uma introduçãozinha aqui. Então ficou-se um bom tempo. Para que era a lei? Por que a lei surgiu, né? A gente vai ler isso também aqui na Bíblia. A lei surgiu para sustentar o homem até a vinda de Jesus, porque senão cada um ia fazer o que bem quisesse. Então Deus deixou um manual ali para o povo ir se virando, para o povo ir, né, se encaixando até que Jesus viesse. Então foi por isso que veio a lei, né? Então agora a gente vai entender que Jesus Cristo veio e cumpriu a lei, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Todo mundo pisava em pelo menos um ponto da lei, um pedacinho da lei, porque assim a gente vai ver que a lei era muito ampla. Se você cometesse uma bobeirinha, assim, tinha detalhes muito pequenos da lei. Se você descumprisse um detalhe pequeno, você era amaldiçoado, você não cumpria a lei toda e você perdia a sua comunhão com Deus. Então a lei veio para o pecado, porque na verdade o pecado começou a abundar, né? O pecado começou a crescer, porque Deus declarou que era pecado. Então agora começou a crescer o número de pecados, porque Deus declarou que era pecado com a lei. Então a lei começou a causar mais morte, né? Com a lei, né? A lei veio causando mais morte porque ninguém conseguia cumprir a lei. Então o que precisava-se? Porque o que era a lei? A lei era o casamento que o povo tinha com Deus. A gente lembra que Deus havia feito uma aliança com o reino de Israel. Deus queria esposar o reino de Israel, né? Deus ia se casar com o reino de Israel e ele fez um contrato de casamento com o povo de Israel. Qual que era o contrato de casamento? Eram as leis. O povo de Israel tinha que cumprir toda a lei para continuar com o casamento válido. Se eles não cumprissem a lei, ia ter o divórcio. É essa a questão, ia ter o divórcio. Só que acontece? A lei de Deus fala que se você foi uma vez casado e o seu noivo está vivo, você não pode casar de novo. Então, se o reino de Israel se casou com Deus e eles vieram a se divorciar, quando eles começam a se unir a outro Deus, eles praticam um adultério. Então, em vida, o povo não poderia se unir a outro Deus, né? Porque eles pecariam, eles adulterariam. Por isso que nós morremos em Cristo. Porque o que acontece? Cristo veio para cumprir a lei. Depois de ter cumprido a lei, ele se fez maldição no madeiro, porque ele não é maldição, ele não descumpriu nenhuma lei. Ele só conseguia ser maldição se ele descumprisse a lei. Como ele cumpriu toda a lei, ele não era maldição. Porém, a lei dizia, aquele que é pregado no madeiro, maldito é. Então, ao ser pregado no madeiro, Jesus se tornou maldição. Quando ele se tornou uma maldição, aí o sangue dele foi derramado como de um pecador. Por isso que ele lavou todos os nossos pecados. Foi a única pessoa que cumpriu toda a lei, mas morreu estando ali no madeiro. E o sangue dele, né, foi o que nos livrou de toda a dívida do pecado. Então, o que acontece? Jesus Cristo veio, morreu na cruz por nós. E ressuscitou, ele venceu a morte era invencível, ninguém vencia a morte. Então Jesus Cristo veio e venceu a morte. Quando Jesus Cristo venceu a morte, ele deixou um testamento. Ele disse, olha, todo aquele que crer no que eu fiz, todo aquele que crê em tudo que eu fiz, que crer nas minhas palavras, né, vai morrer comigo naquela cruz. E vai ressuscitar de novo comigo como eu ressuscitei. E vai ser uma nova criatura. Então, por que a gente pode deixar o casamento com Deus pela lei e ter um casamento com Cristo pela cruz? Porque nós morremos com Cristo na cruz. Então, por exemplo, a Bíblia vai falar isso. Uma esposa, quando é casada com o marido, ela só pode casar de novo se o marido dela morrer.
Se não morrer, não pode casar de novo. Então, nós conseguimos casar de novo porque nós morremos na cruz por Deus e nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos em Cristo. Já não somos nós quem vivemos, mas Cristo que vive em nós. Então, se nós não mais vivemos e Cristo é quem vive em nós já não vivemos pela lei de Moisés. Nós vivemos por uma lei nova que foi escrita em nós. Nós somos as tábuas que Deus escreve em nós mesmos, pelo Espírito Santo que Jesus Cristo nos deixou. Eu vou falar tudo isso agora pela Bíblia, tá? Eu dei uma explicação assim para tentar entender, mas tudo isso está escrito na Bíblia. Então agora a gente vai achar na Bíblia onde está escrito isso, tá? Que Jesus Cristo veio, né, para cumprir a lei. E o fim da lei é Jesus Cristo. No livro de Romanos, a gente vai entrar agora no livro de Romanos, vamos ler bastante o livro de Romanos, tá? O livro de Romanos a gente vai primeiro para o capítulo 10. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Só o versículo 4, é rapidinho. Depois a gente vai para o capítulo 7, é mais longo. Mas o versículo 4 é rapidinho. Romanos, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você quer cumprir a lei, é Cristo. Qual é a forma de você cumprir a lei? Com Cristo. Não existe outra forma. Não adianta eu querer hoje falar, eu vou cumprir a lei de Moisés. A lei de Moisés são mais de 600 leis, né? A lei do pacto da aliança, né? Da lei. Então, não tem. A única forma de você cumprir a aliança da lei é por meio de Cristo, porque Cristo cumpriu na cruz. Quando nós reconhecemos a Cristo, nós morremos com Ele e nós temos a lei cumprida nele. E somos ressuscitados nele. E já não passamos mais a ser nós mesmos, e sim ele que habita em nós, né? Então, a única forma de nós cumprirmos a lei é por meio de Cristo. Não é por nós mesmos. A gente não consegue cumprir a lei por nós mesmos. A palavra de Deus diz isso. No livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 4. Mais uma vez, diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você crê em Cristo, você cumpre a lei. Aí aqui diz no livro de Romanos, no capítulo 7 agora. É no mesmo livro que a gente está lendo, mas agora no capítulo 7. Agora vai falar sobre aquilo que eu expliquei. Surgiu um novo casamento. Vai dizer isso aqui, nesse livro de Romanos, no capítulo 7. Havia um casamento pela lei. A aliança da lei foi um contrato de casamento que Deus fez com o povo de Israel. Então agora vai se criar um novo casamento. Mas para o casamento novo surgir, tem que morrer. Você não pode casar com outra pessoa, né? Seu cônjuge estando vivo, você estando vivo, então você tem que morrer. Então, por isso que nós morremos em Cristo, ressuscitamos nele como uma nova criatura e nos casamos com ele. Então, somos casados com ele e não cometemos adultério. Porque a gente não está cometendo adultério dessa forma, porque nós morremos com ele. Então, o antigo casamento com Deus que não deu certo, que nós fomos amaldiçoados pela lei, acaba, porque nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos nele, casados com ele. Então há um novo casamento. A gente lê isso aonde? No livro de Romanos, no capítulo 7. Eu vou ler agora. No versículo 1, Romanos capítulo 7, versículo 1 diz assim: porventura, e vocês ignoram, meus irmãos, né? Pois eu tô falando com quem conhece a lei, né? Então, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Vocês estão ignorando isso? Então aqui, né, ele tá tentando explicar. O livro de Gálatas também é muito bom para entender esse assunto, sabe? Então aqui, Paulo tá querendo explicar, gente, vocês estão ignorando? Porque vocês não deviam ignorar, vocês entendem a lei. Como que vocês entendem a lei e não estão entendendo o que eu tô falando, né? Isso que Paulo tá querendo dizer. Aí ele diz assim, olha, vocês ignoram que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Então, enquanto o homem vive, a lei tem domínio sobre o homem. Vocês têm consciência disso? É isso que Paulo está falando, né? Então, ele vai explicar agora. Então, vocês têm que entender que vocês não vivem mais. Vocês morreram. Por isso que a lei não tem domínio mais sobre vocês. Porque vocês morreram para Cristo. E ressuscitaram em Cristo. E já não são mais vocês que vivem. E sim, Cristo vive em vocês. Então, vocês estão mortos para a lei. É isso que Paulo vai dizer agora. Aí ele diz no versículo 1, né? Meus irmãos, por acaso vocês estão ignorando? Né? Porque vocês conhecem a lei. Como que vocês estão ignorando o que a lei diz, né? Porque a lei diz que ela domina, que ela tem domínio sobre toda a vida do homem. Enquanto o homem estiver vivo,
A lei tem domínio sobre a vida dele. Aí no versículo 2 ele começa a explicar o que eu disse, que a mulher que casa com outro homem enquanto o marido ainda é vivo, né, ela comete adultério. Então o que acontece? Paulo explica pra gente aqui. Então, gente, vocês não estão cometendo adultério por causa da aliança antiga, porque a gente morreu para a aliança antiga. A gente morreu e ressuscitou para uma nova aliança. Então não há adultério, porque a gente morreu, e se a gente morreu e ressuscitou como uma nova pessoa, a gente pode casar de novo. E agora a gente está casando com Cristo. Cristo veio para nos salvar da maldição da lei. É isso que Paulo está querendo explicar. Aí ele diz no versículo 2, essa explicação de que pode casar de novo se morre. Ele diz assim, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, ela fica desobrigada da lei conjugal. Ela já não é mais casada se ele morre. Ela é viúva. E ela pode se casar de novo. Aí no versículo 3 diz, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido dela, ela unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, ela vai estar livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, Paulo está querendo explicar isso que eu acabei de falar. Ele fala, olha, se a mulher casar com outro homem, o marido dela estando vivo, mesmo que divorciaram, mas o marido dela está vivo, ela é uma adúltera. Porque ela está vivendo segundo a lei, e a lei aponta que ela é uma adúltera. Mas agora, se o marido dela morre, ela pode casar de novo, porque a lei já não está mais regendo aquele casamento. Porque uma das partes do casamento morreu. Porque o casamento só é válido para a regência, a lei só é válida para a regência daquele casamento enquanto há vida. Se morreu, não há mais a regência daquela lei, porque morreu, uma das partes morreu. Então ela pode casar de novo, ela é viúva, né? Então é isso que Paulo está querendo explicar aqui. Aí ele diz no versículo 4, assim, meus irmãos, também vocês morreram a respeito da lei. Vocês morreram para a lei também, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Que outro? Outro cônjuge. Você era casado com Deus pela lei, não deu certo. Porque pela lei, né, não tinha jeito, eles se prostituíam, eles adulteravam, adoravam outros deuses, ou a lei trazia maldição. Mesmo que você não adorasse outro Deus, você recebia a maldição da lei por descumprir algum ponto, né? Então não deu certo, foi um negócio que não funcionou. Então aqui ele fala, olha, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Porque por meio do corpo de Cristo, agora vocês pertencem a outro cônjuge. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então aqui Paulo está querendo dizer no versículo 4, a verdade é que com Cristo a gente morreu com ele na cruz, e então a gente morreu para a lei. Porque aquela lei era a lei do casamento. Se uma das partes do casamento morre, o casamento fica desobrigado, então pode casar de novo. Então a gente morreu com Cristo naquela cruz e a gente ressuscitou para ele, né? Tá dizendo no versículo 4, a gente ressuscitou para ele e estamos casados com ele. E por meio desse novo casamento com Cristo é que nós voltamos a ter comunhão com Deus, porque pela lei não deu certo. Aí no versículo 5 Paulo continua, porque quando nós vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de que nós frutificássemos para a morte. Então, quando a gente vivia pela lei, segundo a nossa própria carne, porque hoje não é a nossa carne que vive, mas Cristo vive em nós. Então, por isso que é mais fácil nós sermos santificados hoje, porque não somos nós que habitamos em nós mesmos, mas Cristo habita em nós, né? Então, é isso que ele está querendo explicar. Mas antes, nós mesmos tínhamos que lutar. A gente tinha que lutar com a nossa carne, a gente tinha que lutar ali para cumprir a lei. Porém, a carne vencia e a gente descumpria algum ponto da lei. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque quando a gente vivia segundo a carne, né, a gente vivia querendo cumprir a lei como? Pela nossa carne. Não havia outra forma, você tinha que resistir à carne. Então você tentava cumprir ali no seu esforço da sua carne, você tentava cumprir a lei, né? Mas as paixões pecaminosas ficavam em realce pela lei, né? E isso operava em nossos membros e dava aquela vontade da gente praticar, né, o pecado. E aí vinha a morte, porque a gente corrompia, a gente errava, não cumpria a lei e morria para Cristo. Porque na Bíblia diz, se você descumprisse um ponto da lei, você morria para o casamento, você morria para Cristo, você tinha o divórcio, então Deus se apartava para Cristo não, para Deus, né? Você se apartava de Deus, então era morte. Aí aqui no versículo 6 agora diz, né?
Porém, vocês, libertados da lei, vocês são libertos da lei, e nós estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Então, a gente hoje vive não pela caducidade da lei, porque aquela lei era impossível de se cumprir humanamente, porque era uma briga da gente mesmo, né? A gente mesmo tentava lutar ali contra aquilo, só que a gente não havia nascido de novo. E agora ele fala, porém agora vocês nasceram de novo. Então agora vocês já não vivem mais tentando cumprir a lei pela carne de vocês, mas vocês vivem pelo Espírito que habita em vocês, o Espírito Santo, que antes não existia naquele povo da lei, e hoje há em vocês. E a gente vai ver que agora, né, a lei não é essa lei das tábuas, mas a tábua onde está escrita a lei somos nós, e a Bíblia diz isso, né? Aí no versículo 7 ele continua, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse para mim o que era cobiça, né? Então as pessoas falaram, então Paulo, você está querendo dizer que a lei é pecado? Porque a lei vinha, né? A gente lutava contra a lei e pecava. A gente lutava e pecava. Um ponto que vocês cumpriam da lei era pecado. Então a lei acabou se transformando, né? Num apontamento de pecados. E as pessoas perguntam, então quer dizer que a lei era pecado? Aí ele fala, não, de jeito nenhum, pelo contrário. A lei era a indicação do que a gente não devia fazer. A lei era a indicação do que não deveria ser feito porque aquilo era pecado. Mas ao mostrar o que não deveria ser feito, a gente descobriu o que era o pecado. Porque até então a gente não descobria. Mas quando Deus passou pela lei a nos mostrar o que era errado, a gente começou a compreender, é errado porque é pecado. Então a gente começou a conhecer o pecado, porque Deus começou a falar o que é pecado. Se não falasse, a gente não saberia. Então ele fala aqui, olha, se não tivesse me falado que a cobiça é pecado, eu não saberia. Mas como a lei disse, não deves cobiçar, eu descobri que cobiçar é pecado. Então é isso que Paulo fala. Agora a gente vai para o livro de Gálatas. É muito legal o livro de Gálatas para falar sobre a aliança, né? A aliança é muito legal. Explica bastante sobre essa transição da aliança da lei para a aliança da graça. O livro de Gálatas é muito bom. Ele inteiro. É bem curtinho, né? São 6 capítulos, se eu não me engano. Mas é bem legal pra gente estudar sobre a aliança. Se alguém tiver dúvida, é bem legal pra ler, viu? Então, a gente vai ler agora o livro de Gálatas, capítulo 4. Vai continuar falando sobre a aliança da lei e a aliança da graça. É curtinho também, a gente vai ler uns 5 versículos só. Então, Gálatas, né, capítulo 4, versículo 21. Vou dar só um tempinho para quem está me acompanhando com o livro. É Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Diz assim, Dizei-me vós o que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Então aqui ele está falando, diga para mim, vocês que querem viver sob a lei. Por acaso vocês não ouviram a lei? Aí ele continua no versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um filho de uma mulher escrava e um filho de uma mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre nasceu segundo a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. São essas alianças que a gente está estudando hoje. A aliança do Sinai é a aliança da lei, né? E a outra é a aliança da graça, que é de Jesus Cristo. Então aqui ele vai falar sobre essas 2 alianças. Aí no versículo 24 ele fala, estas são alegóricas, porque estas mulheres representam 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera a aliança da escravidão, que é a aliança da lei. Esta é Agar, porque é a aliança da escravidão. Porque você erra algum ponto da lei e você volta a ser escravo. Você não tem comunhão. E ela não salva. Essa lei não salvava. Essa lei fazia você ter comunhão, mas ela não salvava, né? A única coisa que nos salva é o sangue de Cristo. Então, ela não salvava. Ela era feita para ter comunhão com Deus, para a pessoa ter comunhão com Deus, né? Mas não se tinha. Então, o que acontece? A pessoa não conseguia cumprir a lei toda, a pessoa pisava em algum ponto da lei. Então, a pessoa se tornava escrava de novo do pecado. Em vez dela se tornar livre, ela se tornava escrava do pecado, porque ela não conseguia cumprir a lei pela carne, porque ela não era igual hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, né?
Então, hoje nós nascemos de novo em Cristo, mas nessa época não. Então, eles lutavam pela carne. Não é como hoje. Hoje a gente tem ainda uma melhoria, porque a gente tem o Espírito Santo aqui conosco, a gente renasceu em Cristo, né? Já não pensamos como nós, mas temos a mente de Cristo. Mas nessa época não. Nessa época da lei, eles lutavam pela carne deles. Era a carne deles lutando contra o pecado, mas é o que a gente lê na Bíblia, né? A carne para lutar contra o pecado é complicado, a carne vence, né? Então é complicado. Aí aqui no versículo 25 diz: ora, Agar é o Monte Sinai, que é a aliança da lei, que é esse lugar onde Moisés está recebendo as tábuas, recebeu a lei, né? Então a Agar representa essa aliança na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Agora a gente vai para esse mesmo livro, voltar um capítulo, Gálatas capítulo 3. Então agora, né, se pergunta qual é a razão da lei? Se a lei não salva, se a lei é impossível de ser cumprida, ninguém cumpriu, né? Assim, não é impossível de ser cumprida porque Jesus Cristo veio ao mundo para provar que é possível cumprir a lei, né? Porque Jesus Cristo veio como um homem e cumpriu a lei, né? Mas não houve quem cumprisse. E mesmo que você cumprisse a lei toda, você não era salvo, né? Então, para que serviu a lei? E agora no livro de Gálatas, no capítulo 3, explica por que a lei existiu, né? Se ela não salvava, para que tinha lei, então? Se ela só aumentava o pecado, né? Então, para que tinha lei? Então, no versículo 19, o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, diz: qual, então, é a razão de ser da lei? Para que a lei existe, então? Ela foi adicionada por causa... Aí aqui, agora se explica, né? Por que a lei existe? Ela foi feita, a lei foi feita por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, que é Moisés, né? O mediador da aliança da lei é Moisés, e o mediador da aliança da graça é Jesus Cristo. Então aqui diz, olha, a aliança veio, né, por causa das transgressões que estava havendo. A aliança não veio para o mal. A aliança veio para que o povo não pecasse. A aliança veio para abrir os olhos do povo e o povo viver segundo a aliança e não pecar. Mas o povo não conseguia viver segundo a lei e pecava. Mas a aliança não veio para que o povo pecasse. A aliança veio para que o povo observasse a lei e não pecasse. Mas o povo pecava, né? Aí no versículo 20 diz: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Então as pessoas começam a falar, mas se Deus queria salvar, se Deus quer salvar a gente, Deus fala que tinha um plano de salvação, então a lei é contrária à promessa de Deus, porque a lei mata. A lei amaldiçoa, a lei causa morte ao invés de causar vida, a lei não salva ninguém e a lei só leva ao pecado. Então a lei é contrária à promessa de Deus e agora ele fala, não, de jeito nenhum. A lei ela não é contrária à promessa de Deus. Ela veio para que a promessa de Deus fosse cumprida, né? Para que o povo se resguardasse, para que o povo tivesse um guia, porque o povo ali estava desorientado, né? Imagina, mais de 2 milhões de pessoas sem uma lei, sem um ordenamento, sem um regime ali, policial, uma coisa ali, né? Então eles estavam perdidos. Então Deus criou essa lei para guiar o povo, até que houvesse o cumprimento da promessa e a vinda de Jesus Cristo. Aí diz assim no versículo 21, então porventura a lei é contrária às promessas de Deus? E diz, não, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, não, a lei não é contrária à promessa. Porque realmente a promessa era o quê? Que quem daria vida seria uma semente, não a lei. Deus fala que as nações seriam abençoadas por meio de uma semente. Né? Desde o tempo do Éden, né? Mas depois essa descendência veio sobre Abraão, mas desde o tempo do Éden era sobre uma semente. Ou seja, era sobre uma pessoa. Então a promessa era sobre uma pessoa, não era sobre uma lei. Então a lei veio o quê? A lei veio como guia, para a gente se guiar até que essa pessoa chegasse, né? Aí diz aqui, de modo nenhum, ela não é contrária às promessas de Deus, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, ela seria procedente da lei. Mas não, a lei não veio para salvar, a lei veio para guiar até a salvação. E qual é o fim da lei? É Jesus Cristo. Por quê? Porque a lei vem para guiar até a salvação. E a salvação é dada onde? Em Cristo. Aí no versículo 22 diz, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem.
Então, a Escritura, a lei, encerrou tudo sobre o pecado. A lei encerrou o pecado, acabou o pecado. Para que, mediante a fé em Cristo, a promessa fosse concedida àqueles que creem. Ou seja, o pecado acabou. O pecado acabou quando você creu no que Jesus Cristo fez por nós. Por isso que diz na Bíblia, né, que o pecado foi perdoado e esquecido, não é que foi só perdoado e Deus depois bate e relembra, foi esquecido. O pecado foi esquecido. É isso que está querendo dizer aqui, né? Então, todo o pecado foi esquecido, foi não só perdoado, mas esquecido, mediante a fé em Jesus Cristo. Aí aqui no versículo 23 continua: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então tá falando assim, mas antes da vinda de Jesus Cristo, a gente estava sob a tutela da lei. Porque a gente precisava ter um guia até que a salvação viesse. Então a gente estava sob a lei até que Jesus Cristo viesse, né? E aqui diz: para pela fé, obedecendo a lei, o futuro viesse e a salvação se revelasse. É isso que está dizendo no versículo 23, né? Mas antes que viesse a fé, antes que Jesus Cristo viesse e a salvação viesse pela fé, nós estávamos sob a tutela da lei. Então, antes que Jesus Cristo viesse e nós fôssemos salvos pela lei, pela fé, nós estávamos sob a tutela da lei. Nós estávamos debaixo da lei. Por quê? Porque a lei conduzia até salvação. E onde é a salvação? Jesus Cristo. Então a lei nos conduz até Cristo. Aí diz, e nela encerrados, né? Nela a gente estava preso, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo, né? Mas agora Jesus Cristo já veio. Para essa fé, né? Que de futuro, que depois ele viria. Então quem estava sob a lei não tinha ainda Cristo, eles pela fé seguiam a lei, crendo que Jesus Cristo viria e os salvaria. Então pela fé eles seguiam, pela fé que Jesus Cristo viria, eles cumpriam a lei. Aí diz no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, né, guia. Então, a lei nos serviu de guia para nos conduzir até Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, até aqueles que morreram durante a aliança da lei, se cumpriram a lei toda, né, e tiveram fé, mesmo que não cumpriram a lei toda, mas se eles tiveram fé, eles creram, eles são salvos. Por quê? Porque o que salva é a fé, o que salva não é a lei. Então, Jesus Cristo morreu e eles foram salvos pela fé. Isso está querendo dizer no versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de guia. Então, ela era um guia para a gente, para nos conduzir até Cristo, a fim de que fôssemos justificados em Cristo pela fé. Então, se aquele que tentou cumprir a lei, né, e ele creu que Jesus Cristo viria, né, é mais difícil. Hoje a gente já conhece, né, Jesus Cristo transformou a história em antes e depois dele, é mais fácil para a gente contextualizar, né, mas antes dele vir, essas pessoas cumpriam a lei, ou tentavam cumprir a lei, não conseguiam, mas tendo fé que ele viria. E essas pessoas foram alcançadas, é isso que está querendo dizer aqui. E elas tinham fé que ele chegaria, né? Então, no versículo 25, né, fala: Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao guia, ao aio, né? Aio significa guia de meninos, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Agora em Cristo já não somos mais meninos, não nos portemos como moleques, como meninos, né? Porque agora nós somos Cristo, né? Cristo habita em nós. Então aqui ele diz, mas agora que a fé já veio, a gente já não está mais subordinada à lei, porque a lei nos conduzia até Cristo. Mas se Cristo já veio, não estamos mais debaixo da lei, porque Cristo já veio. A lei era para nos conduzir até Cristo. Se Cristo já veio, não estamos mais na lei, porque o fim da lei já foi alcançado, que é Cristo. Agora estamos em Cristo. Então agora vai falar, porque na verdade Cristo ele não veio para revogar a lei. A lei ela não foi revogada, a lei continua de pé. Então a lei continua de pé, ela não foi revogada, mas ela foi cumprida por Cristo. E nós hoje, né, temos em nós a lei, né, a lei escrita dentro de nós. E nós temos a consciência disso, ninguém precisa nos ensinar mais sobre a lei.
A palavra de Deus diz isso, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos indica o que é certo e o que é errado. Por que era a lei? A lei era dizer o que era certo e o que era errado, o que é pecado e o que não é. E hoje nós temos em nós isso, que é o Espírito Santo, que nos indica o que é certo e o que é errado, o que é para ser feito e o que não é. Aí agora a gente vai para o livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 6. A gente já tá terminando a aula, tá um pouquinho extensa hoje, eu falei, né? A gente já lê bastante livros, mas também a gente vai sair tendo uma boa compreensão, né? Então agora a gente vai para Romanos, capítulo 6. Então, a gente vai ler agora no versículo 4, que a gente não está mais debaixo da lei de Moisés, a gente está na nova aliança com Cristo. E a lei agora está impressa dentro de nós. Nós temos uma lei em nós que nós devemos seguir, que é o Espírito Santo que nos conduz a essa lei, né? Então, diz isso, Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, ou seja, assim como Cristo ressuscitou, nós também temos novidade de uma vida nova. Então, hoje nós temos uma vida nova em Cristo. Hoje já não era mais o meu antigo eu. Hoje eu tenho uma nova vida. Aí no versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu com Cristo está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, a gente crê também que com ele a gente vive. Se a gente morreu com Cristo, a gente ressuscitou com ele. Então, a gente ressuscitou com ele. Se a gente ressuscitou com ele, ele ressuscitou para qual mundo? Para esse daqui? Não, ele está no mundo elevado. Então, nós ressuscitamos para o mundo elevado também. Por isso que já não vivemos para este mundo, né? Então, aqui diz, no versículo 9: Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morrem. Então, Cristo já não morre. E a lei, ela leva até a morte, né? E a morte já não tem domínio sobre Cristo. Aí diz no versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, a gente morreu para o pecado. Então, hoje a gente vive para Deus, a gente não vive mais para o pecado. E a lei, o que? Mostrava que era pecado, o que não é. Então, a gente não tem essa preocupação, porque a gente morreu para o pecado e a gente vive para Deus. Já não vivemos para nós, mas vivemos para Deus. Aí, continua no versículo 11. Assim, também, vocês se considerem mortos para o pecado e se considerem vivos para Deus, em Cristo Jesus. Aí, continua no versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. No versículo 15. E daí? Aí as pessoas então perguntariam, né? E daí? Então, a gente pode pecar, porque a gente não está debaixo da lei, então a gente pode pecar porque a gente está debaixo da graça, né? E ele fala, não, de modo nenhum. Você não entendeu. Agora, quem vive não é mais você, mas Cristo vive em você. Cristo pecaria. É isso que ele está querendo dizer, né? Cristo pecaria. Você já não vive para este mundo, você vive para um mundo superior. Você pecaria neste mundo superior? Você está pecando por conta deste mundo, você já não vive mais nesse mundo. Então é isso que ele está querendo dizer, né? Então a gente morreu para a lei, porque a gente morreu para este mundo e a gente vive para Cristo. Agora a gente vai ler Hebreus, capítulo 10, né? Versículo 16, é só um versículo, é rapidinho esse. Hebreus 10, 16. E diz que a lei agora está escrita em nós. Então agora, quando nós ressuscitamos em Cristo, nós não precisamos mais ser guiados pela lei que foi escrita lá na antiga aliança. Nós somos guiados pela lei que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele nos conduz, ele nos guia, ele nos mostra o que é certo e o que não é, o que devemos e o que não devemos fazer. E na Bíblia até é dito, se você tem dúvida se isso pode ou não pode, não faz.
Porque o Espírito Santo não tem dúvida. Ele fala sim, sim, não, não. Se é, é. Se não é, não é. Então, nós somos hoje guiados não pela lei. Porque a lei, a gente falou, né? A lei, o intuito da lei era guiar, conduzir até Cristo. Hoje nós já temos Cristo. E Cristo subiu e nos deixou quem? O Espírito Santo. Hoje quem nos guia é o Espírito Santo. Para quê? Até a vinda de novo de Jesus Cristo. Então hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo e não pela lei, mas pela lei que está escrita dentro de nós pelo Espírito Santo. Ele nos conduz. Então diz isso em Hebreus capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Então, hoje nós somos a tábua. Sabe aquela tábua que Moisés subiu e foi pegar? A gente vai estudar ainda, a gente está no capítulo 20, né? E vai pegar mais para frente. Mas a tábua que Moisés sobe para pegar no Monte Sinai, hoje somos nós. Nós somos a pedra escrita, onde Deus escreveu a lei. Hoje somos nós. Hoje dentro de nós, a gente não precisa mais um papel para conferir, né? Porque nessa época o que se fazia? Havia o livro da aliança. Então havia alguém que ensinasse o que é certo e o que é errado, né? Então havia alguém que falasse, isso aqui não está na lei, não pode fazer. Isso daqui na lei, é pecado, não pode fazer. Então havia alguém que ficava ensinando o que estava escrito na lei. Se havia dúvida, ia lá olhar na lei se aquilo era pecado ou não era. Eles não tinham consciência do que era pecado ou não era. A lei indicava o pecado, o que era pecado, e eles não deveriam fazer. Então eles tinham dúvida, eles iam e constavam a lei. É pecado. A lei, a gente lembra, não são só os 10 mandamentos, são mais de 600 estatutos, né? Então eles iam lá procurar lá na lei, para ver se era pecado ou não. Então o que está querendo dizer aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 16? Hoje a gente não precisa procurar mais em lugar nenhum se é pecado ou não. Não precisa ler um livro, não precisa fazer nada disso. O Espírito Santo habita dentro de nós e ele vai nos falar, não, isso é pecado, isso não pode, isso não é legal. Então hoje nós temos o guia dentro de nós. Hoje ele está dentro de nós nos guiando, né? Então agora a gente já está finalizando, a gente vai para o livro de Mateus. Eu falei que a gente ia andar bastante, né? Então agora a gente vai para o livro de Mateus, começo do Novo Testamento, né? Capítulo 5. Agora é longuinho, versículo 17 ao 48, tá? Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 48. Aqui diz que Jesus Cristo veio para cumprir a lei, mas não para revogar. A gente vai entender isso agora, né? Então, Jesus Cristo não revogou a lei, né? Jesus Cristo cumpriu a lei. Porém, nós morremos com Cristo. Né? A questão não é que a lei foi revogada, a lei não foi revogada, mas nós morremos para a lei quando morremos com Cristo e renascemos para Cristo e temos a lei em nós por meio do Espírito Santo. Porém, a lei não foi revogada, é impossível a lei ser revogada. Por quê? Porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus é irrevogável. Então, se Deus falou, a palavra dele não volta vazia, né? Foi o que a gente falou. Quando Deus fala uma coisa, a palavra dele nunca volta vazia. Então, se ele falou, ele cumpre. Então, como ele falou essa lei, ele não vai revogar a lei que ele já falou. Então, a lei continua. Não, a lei não foi revogada. A gente não revogou a lei, a gente morreu para a lei com Cristo. Cristo cumpriu para nós a lei. E a gente, por crer nisso, que Cristo cumpriu para nós a lei, morreu naquela cruz e o sangue dele bastou para me redimir dos meus pecados, eu crendo nisso, eu morro com ele. Para a lei, porque ele cumpriu a lei. Então eu morri com ele para a lei. E agora eu renasço, não mais em mim, mas nele. Então já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então agora eu renasço. Então a gente vê isso, porque a palavra de Deus não pode ser revogada realmente. Então Cristo não veio revogar a lei. A lei é irrevogável. Deus não fala uma coisa e muda de ideia. Se Deus soltou uma palavra, ela tem que acontecer. É pela fidelidade dele, é pelo caráter dele. Então, se ele falou, se cumpre. É a mesma coisa quando a gente estudou lá, né? Sobre Gênesis, quando a gente viu Deus falando lá para Abraão ir até o monte, né? Para sacrificar Isaac. Então, Deus falou, olha, Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho. Vai ter que ter um sacrifício ali naquele monte. Vai ter que haver um sacrifício ali. Quando chegou lá, a gente viu que não houve sacrifício, né? Do Isaac.
Deus poderia ter falado, tava brincando, Abraão, volta para casa, não vai precisar ter sacrifício nenhum, volta para casa. Mas Deus não pode fazer isso. Porque quando Deus solta a palavra, ela não volta vazia. Se Deus falou que ali haveria um sacrifício, teria que haver. Então não teria como voltar sem fazer o sacrifício. Por isso que Deus mandou um cordeiro. Então Deus não fala uma coisa e aquilo se perde. Quando ele fala, se cumpre. Então, se Deus falou a lei, ela é irrevogável, ele já falou. Então, ela se cumpre. E ela se cumpriu em Cristo. E essa é a fé da gente, que ela se cumpriu em Cristo. E que Cristo, sendo amaldiçoado naquela cruz, se tornou um pecador por nós. Porque ele não era um pecador, porque ele só se tornaria pecador pela lei, mas ele não infringiu a lei. Mas ao ser pendurado no madeiro, inocente, ele se tornou amaldiçoado, porque a Bíblia diz, a palavra diz que amaldiçoado é aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se tornou maldição sendo pendurado no madeiro e se tornou pecado por ter descumprido a lei quando foi pendurado no madeiro. Então o sangue dele foi derramado como de um pecador e bastou por todos nós, né? Então é por isso, e é essa fé que nos faz morrer para este mundo e ressuscitar para Cristo, né? Então a gente vai ver isso agora, que Jesus Cristo ele veio para cumprir a lei e não para revogar. A lei continua viva, continua ativa, porém nós já não vivemos neste mundo onde a lei está ativa. Nós vivemos no mundo com Cristo. Nós hoje somos Cristo, né? Cristo habita em nós hoje. E Cristo não está mais neste mundo e nós não estamos mais com ele. Isso que nós cremos, entendeu? Por isso que nós não estamos debaixo da lei. Mas a lei ainda é válida, porque a palavra de Deus é irrevogável. Então agora eu vou ler Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 48. Vai falar tudo isso que eu falei agora. Diz assim: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade eu digo para vocês, até que o céu e a terra passem, nenhum i e nenhum tio jamais passará da lei. Por quê, gente? Porque a lei foi feita para este mundo, para guiar este mundo. Então a lei nos conduz a Cristo neste mundo. Hoje nós estamos em Cristo, nós morremos para este mundo e renascemos em Cristo. E somos Cristo. E Cristo não está aqui, Cristo está no céu com Deus. Então nós estamos com Cristo. Nós não somos mais desse mundo, nós não estamos aqui neste mundo vivendo para o mundo, debaixo deste mundo. Estamos debaixo da autoridade de Cristo e não deste mundo. Então, aqui ele fala, olha, na verdade eu falo, até que o céu e a terra passem, a lei não vai ser revogada. E por quê? Porque o mundo ainda existe. Então, revogar a lei seria revogar a palavra de Deus. E Deus falou que neste mundo se viveria pela lei. Então, a lei dada a Moisés era para que o homem vivesse por ela, neste mundo. Então, enquanto este mundo existir, a lei existirá. Porque a palavra de Deus não é em vão. Então, se Deus falou que a lei ia redigir este mundo, então ela vai continuar redigindo este mundo, ela vai continuar este mundo a lei, né? Porém, aqueles que nasceram em Cristo já não são mais deste mundo. Essa é a questão. Aí eu vou continuar aqui então lendo Mateus. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, né? Então, o que acontece? A lei não foi revogada, os mandamentos não foram revogados, né? Então, a lei continua ativa, os mandamentos continuam ativos, porém, eles regem este mundo. Então, a lei, a gente já viu, nos conduz a Cristo. O fim da lei é Cristo. Encontramos a Cristo, morremos com ele, renascemos nele e casamos com ele. E vivemos para ele. Somos ele, já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Porém, isso não significa que a lei sumiu. Não significa que os mais de 600 estatutos que Deus fez para Moisés sumiu. Não. Agora a lei está dentro de nós.
Então hoje a gente não precisa de ninguém mais nos guiando, né? Antes tinha um livro lá, né? De Moisés, o livro da aliança, guiando o povo que era pecado, que não é. Hoje não precisa mais de nenhum livro para nos guiar. Hoje nós temos o Espírito Santo nos guiando. É isso que Jesus Cristo está falando. E quem disser que os mandamentos já não existem mais, né? Que os mandamentos não precisam ser seguidos, né? Esse sim, né? Vai ser o menor nos céus, né? E o maior será aquele que respeitar os mandamentos. Por quê? Porque agora, antigamente havia uma dúvida, né? Então já não vivo mais pela lei, né? Porque eu não sou desse mundo. Mas a lei está dentro de nós. E qual era o fundamento da lei? Indicar o que é o pecado. A gente devia se desviar do pecado. O fundamento da lei era esse, era nos fazer viver longe do pecado. A gente não cometer pecado. E hoje o Espírito Santo nos guia a isso, né? Então hoje o Espírito Santo, quando você tem alguma dúvida, o Espírito Santo te conduz. Isso é pecado, isso não é pecado. Então hoje nós somos conduzidos pelo pecado. Então hoje há a lei, mas a lei está em nós. Nós não precisamos mais consultar nenhum livro para ver o que é, o que não é. Hoje o Espírito Santo dentro de nós nos diz, não faça isso, isso é pecado. Faça isso não é pecado. Então a gente vai continuar lendo mais sobre isso. Aí continua aqui no livro de Mateus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês vão entrar no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Então agora o que vai ser falado aqui? Olha, a lei não foi revogada. Os mandamentos não foram revogados, né? Agora a lei está escrita dentro de nós, ela já não nos rege, porque a lei rege quem está no mundo, nós não estamos mais no mundo, né? Então ela não nos rege, quem nos rege, quem nos guia é o Espírito Santo. Mas aqui ele fala, olha, a lei diz, não matarás. Porém, eu digo mais, não é só não matar. Ainda que você não mate o seu irmão, mas se você perturba o seu irmão a ponto de tornar a vida dele miserável, a ponto dele querer morrer, a ponto dele não aguentar a vida dele, você também vai para o julgamento, você também está errado. Né? A lei diz, né? Não cobiçarás, a lei diz, não adulterarás, né? Pois eu digo mais, não é só adulterar. Se você começar a desejar em pensamento e em coração a mulher alheia, eu já considero pecado. Então aqui Jesus Cristo está falando, eu não vim para revogar a lei, eu não vim para revogar os mandamentos. Pelo contrário, eu vim cumpri-los, né? E aquele que nasce de mim vai ter eles dentro dele e vai saber o que é certo e o que é errado e vai ser um Cristo na terra, né? Vai ser uma parte de mim aqui na terra. Isso que Jesus Cristo está falando. Então agora continua aqui, onde ele fala isso. Vocês ouviram dizer, né, que quem matar... Eu passei um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Aqui vocês ouviram dizer, né, os povos antigos pela lei, não matarás, né? E quem matar estará sobre julgamento, sujeito a julgamento. Aí ele diz aqui, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito... Deixa eu só baixar aqui, gente, travou um pouquinho. Ai, voltou. Então aqui está dizendo assim, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a um julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo também vai estar sujeito ao inferno de fogo. Então aqui Jesus está falando, não, vocês não estão entendendo, eu não vim revogar mandamento nenhum. O mandamento é, não matarás, eu digo mais. Você não só não deve matar, como você também não deve ofender, você não deve ferir, você não deve xingar. Você deve amar o seu próximo, né? Isso que Jesus Cristo vai falar. Aí ele continua, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagar até o último centavo. Vocês ouviram também que foi dito, não adulterem. Porém eu digo para vocês, qualquer um que olhar para a mulher do próximo com intenção impura,
ou tiver em seu coração algum desejo impuro, ele já adulterou. Então aqui Deus está falando, eu não vim para, vocês não estão entendendo, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei, e mais, eu digo que é muito além da lei que vocês estão achando. O fundamento da lei não é o que vocês pensam, o fundamento da lei é o amor. Vocês têm que amar ao próximo, né? É isso que Jesus Cristo está querendo dizer. Aí ele continua, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá o teu corpo inteiro para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Porém, eu digo, qualquer um que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, né, em caso de adultério que ela tenha cometido, né, e ele vier repudiar, eu digo que ele está expondo a sua mulher a tornar-se uma adúltera, porque eu não concordo em eles se separarem. E aquele que casar com ela também vai cometer adultério. Também vocês ouviram que foi dito aos antigos, os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. A gente vê que nos mandamentos fala, né? Não jureis em vão, né? Então aqui ele fala, porém eu digo para vocês não devem jurar por coisa nenhuma. Não é não jurar em vão, vocês não devem jurar por coisa nenhuma. Que a palavra de vocês seja válida. Se vocês prometerem uma coisa, que vocês cumpram, que vocês parem de ter que jurar para prometer que vai cumprir, que vocês cumpram e acabou, né? É isso que Jesus está dizendo. Aí ele continua, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, e nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, nem por cidade alguma do grande rei, nem jure pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto seu. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do diabo. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente, né? Então a gente vê, porque assim, a lei, a gente vai estudar agora a lei de Moisés, né? Que são esses mais de 600 estatutos, não são só os 10 mandamentos, são esses mais de 600 estatutos, e na lei está escrito, olho por olho, dente por dente, está escrito isso mesmo, né, na lei, é um pouco agressiva a lei, e agora Jesus Cristo vai falar que não é isso que ele diz, aquilo que foi escrito por Deus, Deus não estava querendo aquilo, Deus não queria que matasse, porque Deus, a gente vai ver quando for estudar a lei, que Deus vai falar para matarem, Deus vai falar de olho por olho, dente por dente, mas na verdade não era isso que Deus queria que o povo temesse que aquilo acontecesse e se desviasse daquilo. Deus queria que o povo evitasse o pecado por medo da consequência do pecado, mas não adiantou. Então agora Jesus Cristo fala, na verdade eu digo muito além do que está na lei. Vocês acham que eu vim para revogar a lei? Não, eu vim falar para além da lei, eu vim falar muito mais do que a lei diz, né? Isso que Jesus Cristo fala. Aí ele fala, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo para vocês, resistam ao perverso. Não fiquem retrucando, não fiquem se vingando, né? Mas a qualquer que te ferir a sua face direita, dê também a sua outra face. E ao que demandar contigo, né, e tirar-te a túnica, deixa ele também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu digo a vocês devem amar os seus inimigos, devem orar pelo que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos de Deus, porque Ele faz nascer o sol para todos. Ele faz nascer o sol para quem é bom e Ele faz nascer sol para quem é mau. Ele faz nascer o sol para quem é justo, e ele faz nascer o sol para quem é justo. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa que vocês vão ter? É fácil amar quem ama a gente. Difícil é amar quem nos odeia. É isso que Jesus Cristo está falando, né? Amar quem te ama é fácil. Amar quem te faz bem é fácil. Agora, para mim, o galardão que nós queremos, o que eu e o Pai queremos, é que vocês amem quem não merece o amor de vocês. Amar quem merece o seu amor é fácil. Agora eu quero ver você amar quem não merece o seu amor. É este o fundamento da lei, né? Então ele continua aqui.
Não fazem também os publicanos o mesmo? Ou seja, até os pagãos, até quem não conhece a Deus faz o mesmo. Eles amam quem ama eles. Isso é fácil, isso qualquer um faz. A diferença de ser um cristão é amar aquele que não merece ser amado, né? Isso que Jesus Cristo está falando. Aí ele continua: e se saudade somente os vossos irmãos, que vocês estão fazendo demais. Vocês estão saudando só quem é irmão de vocês, só quem concorda com vocês. Isso qualquer um faz, mas vocês têm que saudar também quem não está com vocês, quem não concorda com vocês, né? Isso que Jesus fala agora. Não fazem os gentios também o mesmo? Que eles saudam só quem concorda com eles, só quem eles conhecem, né? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é Deus. Agora a gente vai para o livro de Romanos, estamos acabando já. Agora a gente vai para o livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 10. Esse foi o maiorzinho que a gente leu agora, não vai ter mais tanto assim grande não. A gente já está finalizando. Hoje era um pouquinho extensa a mesma aula, eu falei, mas também vocês vão sair com uma consciência assim plena, assim, do que era a aliança da lei, do que é a aliança da graça e o que aconteceu, porque há muita confusão nisso. E não tem por que haver confusão, porque a Bíblia diz. Não é nada assim que nós demos opinião, mas a Bíblia ensina, a Bíblia diz tudo isso, né? Então agora a gente vai ler o livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10. Então agora, o livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Se você quer cumprir a lei, é só amar o próximo. É isso que está falando aqui, né? Não devam coisa alguma a ninguém, exceto o amor. Dê amor, dê amor, dê amor de sobrar, né? Amem uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Se você quer saber como é que se cumpre a lei, é amando, ame. Aí diz aqui, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento que houver, todos os mandamentos se resumem a amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então agora a gente vai finalizar a aula, tá? Vou ler mais um pouquinho. Por quê? Porque a Bíblia diz. O que acontece? Havia uma grande confusão na época. Então as pessoas não sabiam se tinham que cumprir a lei ou não. Então, alguns cumpriam a lei de Moisés e alguns não cumpriam a lei de Moisés mais, né? A gente vai ver que os apóstolos não cumpriam, né? Mas algumas pessoas, assim, que seguiam, né, não entendiam. Então, alguns cumpriam a lei e outros não cumpriam a lei. Então, houve uma grande confusão. Porque aqueles que cumpriam a lei julgavam quem não cumpria a lei. E aqueles que cumpriam a lei também julgavam, aqueles que não cumpriam a lei também julgavam os que cumpriam a lei. Então agora a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre isso. Não tem problema quem quer ficar cumprindo a lei, não tem problema, desde que ele entenda que ele não é salvo pela lei, ele é salvo por Cristo, né? Não pela lei, pela fé em Cristo. Mas se ele quiser cumprir a lei, não tem problema, ele cumpre a lei. Se não quer cumprir a lei determinada, porque a lei de Moisés é muito extensa, a gente vai ver, vai falar sobre corte de cabelo, vai falar sobre purificação, por exemplo, em um determinado momento, para ser purificado, você tinha que raspar a cabeça. Então, existiam alguns rituais, assim, da lei, né? Então, alguns começaram a seguir esses rituais, né? Falava assim, por exemplo, alguns animais não podiam comer, né? Então, houve-se uma dúvida. Então, alguns começaram a cumprir a lei, não comiam determinado animal, guardavam o sábado, e outras pessoas não. Aí outras pessoas já não ligavam, comiam animal que o outro não comia, não guardava o sábado, queria guardar todos os dias da semana. Falava, não, para mim o importante não é só o sábado, eu vou guardar todo dia para Deus, né? Então começou a ter isso. Então houve-se uma confusão. Então agora a gente vai ver o que se fala sobre isso, porque não se devem julgar. Quem quer guardar a lei, que guarde. Quem não quer guardar, não guarde, mas que seja guiado pelo Espírito Santo, porque nasceu agora, né, de novo, e não está mais sujeito às leis deste mundo, né, mas sim às leis de Deus que estão impressas em si. Então agora vai falar sobre isso, sobre essa confusão que houve. Então no livro de Romanos, capítulo 14, do versículo 1 ao 8, fala sobre isso. Diz assim: acolham quem é fraco na fé, não, porém, para ficar discutindo com eles. Um crê que pode comer de tudo,
mas o fraco come só legumes. Então, o que ele está querendo dizer assim? Na lei, a gente vai ver, de Moisés, né? Está escrito que alguns animais não podem ser comidos. Então, aqui diz, a pessoa que é forte na fé, entendeu, come de tudo. Come qualquer coisa. Quem está forte na fé entendeu que ele renasceu em Cristo, que agora o Espírito Santo é o guia dele da lei e que ele não está mais sujeito àquela lei. Então ele come o que o Espírito Santo diz para ele que não é pecado, ele vai e come. O que ele está se sentindo em paz com o Espírito Santo, ele come, né? E o outro que é fraco na fé, na dúvida, ele não sabe se pode comer ou não aquela carne, ele fica na dúvida para evitar algum pecado, ele come só legume. É isso que está falando, né? Então aqui diz, crê e que tudo pode comer, né? E o outro crê que não pode comer nada, só come legumes. Quem come tudo, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então ele tá falando, parem de desprezar um ao outro, Deus acolheu vocês dois, é isso que ele tá falando, né? Parece muito com hoje, infelizmente, né? Existem algumas pessoas hoje que guardam o sábado. Não tem problema você guardar o sábado, né? Amém. Se quer guardar o sábado, amém. Mas algumas pessoas brigam. Geralmente, algumas pessoas desse segmento, eles brigam. Que se você não guarda o sábado, você não é salvo, você tá errado. Eles começam a questionar, julgar o outro, né? Então, aqui tá dizendo, não julguem aquele que não faz aquilo, né? Porque Deus o acolheu. É entre ele e Deus. Deus o acolheu. Então, quem é você para julgá-lo? É isso que está querendo dizer. Então, aqui diz, quem és tu que julga o seu irmão? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Se ele está fazendo isso e ele é de Deus, ele está fazendo para Deus. Então, se ele for ficar de pé, vai ser para Deus. Se ele for cair, vai ser para Deus. Então, para de julgar ele. Ele está fazendo para Deus. Assim como você come de tudo para Deus e ele tem medo e não come de tudo, os dois estão fazendo com o coração limpo para Deus. E Deus é quem vai decidir. Se o Espírito Santo está guiando vocês dessa forma, amém. Parem de se julgar, né? Então aqui ele fala, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para sustentar, né? Então, assim, para o próprio Deus, que ele fica de pé ou cai, que ele está fazendo isso para o próprio Deus. Mas aqui diz, mas ele não vai cair, porque Deus é poderoso para sustentar essa pessoa. Então, para de julgar, porque às vezes ela está mais certa, né? Então, fica na sua. Se o teu espírito está dizendo que aquilo está certo, o Espírito Santo falou contigo, aquilo está bem, vai, mas não julga quem não faz, né? É uma coisa com ele e Deus. Aí aqui diz, faz diferença entre dia e dia. Aqui tá falando do sábado, porque alguns começaram a guardar o sábado e outros começaram a não guardar. Aí aqui diz, e o outro julga iguais todos os dias. Ou seja, começou a guardar o sábado. E o outro começou a falar, não é só o sábado que tem que guardar. O que eu deveria fazer só no sábado, eu tenho que fazer todos os dias. O que é a santificação? Qual que é o fundamento do sábado? Me santificar. Eu não vou me santificar só no sábado, eu vou me santificar todo dia. Então aqui ele fala, gente, parem de brigar. Se um quer guardar um dia e ele tá com a consciência dele em paz com Deus, é entre ele e Deus. Se o outro quer guardar todos os dias, se santificar todos os dias, é entre ele e Deus, né? E aqui diz, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente, que seja entre ele e Deus, ninguém se intrometa, é isso que ele tá querendo dizer, né? Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Então, quem distingue guardar um sábado, está fazendo para Deus, e diz, e quem come para o Senhor come, né? Então, se você guarda um dia, você está fazendo para Deus. Se você guarda todos os dias, você está fazendo para Deus. Se você escolhe determinadas carnes para comer, você está fazendo para Deus. Se você come todas as carnes porque você crê que pode, você está fazendo para Deus. Então, pare de julgar o irmão. Aí aqui diz aqui, né? E quem não come para o Senhor, não come e também dá graças a Deus, né? Porque nenhum de nós vive para nós mesmos e nem morremos para nós mesmos. Porque se nós vivemos para Deus, nós vivemos. E se morremos para Deus, nós morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos de Deus. Aí agora, né, finalizando só mais 2 capítulos, a gente termina rapidinho, é bem rápido agora. Colossenses, 2 versículos só, a gente vai ler. Vai falar ainda sobre isso, não julgar o outro, né? Tem muito julgamento hoje sobre isso, sobre sábado, né?
Então, você quer guardar o sábado? Amém. Mas não julga quem não guarda, né? E o pior ainda é apontar, assim, falar que a pessoa não vai ser salva porque não guardou o sábado, né? Então, quem salva é Jesus Cristo, né? O sangue de Cristo já bastou. E pela fé nós somos salvos e não pela lei. Jesus Cristo cumpriu a lei e nós cumprimos a lei por meio da morte com Cristo. Então, não é assim que funciona, né? Não tem problema guardar o sábado, só não julga quem não guarda. Então, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz mais sobre isso. Fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, ele está falando que as pessoas começaram a se julgar, né? Ah, mas ele não guarda Páscoa. Ah, mas ele não festeja tal festa. Ah, mas ele não guarda o sábado. Ah, mas ele come tal comida, que a lei podia falar que não devia comer, né? Então, aqui ele está falando claramente: não julguem ninguém por causa de comida, por causa de bebida, por causa de dia de festa, por causa de lua nova, por causa de sábado, porque tudo isto é sombra das coisas que haviam de vir. Tudo isso era sombra do que viria na frente, que é Cristo. Hoje nós temos a claridade, aquilo era uma sombra. Hoje nós temos a própria luz para nos esclarecer. Nós não precisamos mais das sombras, né? Então agora o livro de Mateus é o último agora, graças a Deus. Hoje a aula foi um pouco extensa, 2 horas, mas amém. Espero que tenha ficado bem compreendido. Então agora o último livro é o livro de Mateus, que vai falar, né, que hoje o mandamento se resume a amar. Então aquelas tábuas que resumiam todos os mandamentos, né, que resumia toda a lei, na verdade, né, aquelas 2 tábuas que Deus vai entregar para Moisés, que resumia toda a lei a 10 mandamentos, né, agora no livro de Mateus a gente vai ver que é resumida agora em nós, né, em 3 mandamentos. Então a gente lê isso no livro de Mateus, no capítulo 22, do versículo 37 ao 40. Diz assim: 36, gente, versículo 36 ao 40. Diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Na verdade, a gente vai observar que esses mandamentos estão nos 10 mandamentos, né? Eles são até um resumo dos 10 mandamentos. Espera aí só um instante que caiu aqui a gravação. Deixa eu pôr para gravar de novo. A gente vai observar que, na verdade, né, esses mandamentos aqui que Jesus Cristo fala estão embutidos nos 10 mandamentos. Porque do primeiro ao 4º mandamento, até o sábado, se refere ao amor por Deus. Então tá dentro do que Jesus está falando aqui, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Então esse mandamento está entre o primeiro mandamento dos 10 até o 4º, até o sábado, porque sábado é um mandamento de amor a Deus, você entender que quem te santifica é Deus. Então ali é um mandamento de amor a Deus. Aí continua no versículo 38 do livro de Mateus. Este é o grande e primeiro mandamento, amar a Deus. Aí no versículo 39, o segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui a gente vê 2 mandamentos. Primeiro, você deve se amar, né? Se você não ama a si mesmo, como você vai amar teu próximo? Então nós devemos nos amar. A palavra de Deus diz isso. Você deve se amar, né? Jesus Cristo se entregou naquela cruz por amor de ti, né? Então você deve se amar. Né? Jesus Cristo não fez qualquer coisa por nós, então a gente deve se amar primeiro, né? O que a gente não desejaria pra gente, a gente não deve fazer pro outro. Então o próximo, né, ame o próximo como a ti mesmo. Então assim como a gente se ama e não gostaria de passar por determinada coisa, a gente não deve fazer ao nosso próximo. Aí no versículo 40 termina: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então se você quer cumprir toda a lei de Deus, observando esses 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas, né?
e ame, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o próximo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é cumprir a lei. Se você quer cumprir a lei, é fazer isso. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Compreender quem é Deus, né? Saber quem é Deus, né? E o outro é amar ao próximo como a ti mesmo. Se ama e ama ao próximo como você se ama, né? Então, amém. Aí hoje, então, a gente finaliza aqui a aula.